estes não têm raiz. Lucas 8,13. Minha alma, examine-se esta manhã à luz desse texto. Você recebeu a palavra com alegria, ela mexeu com sua emoção e causou uma impressão vívida, mas lembre-se, receber a palavra com os ouvidos é uma coisa, e receber Jesus em sua alma é bem outra. Emoções superficiais normalmente estão associadas ao endurecimento de coração, e uma impressão vívida da palavra nem sempre é duradoura. Na parábola, uma das sementes cai sobre um chão de pedras coberto por uma fina camada de terra. Quando a semente começou a criar raiz, ela esbarrou na pedra dura, e então esta passou a colocar toda a sua força em empurrar o broto verde o mais alto possível, mas não tendo umidade interior vinda do alimento da raiz, a planta secou. É esse o meu caso? Tenho demonstrado uma aparência piedosa sem ter uma vida interior correspondente? O bom crescimento acontece para cima e para baixo ao mesmo tempo. Estou enraizado em sincera fidelidade e amor a Jesus? Se meu coração permanece endurecido e não fertilizado pela graça, a boa semente pode germinar durante uma estação, mas por fim secará, pois não pode florescer num coração endurecido, intacto, não santificado. Conceda-me temer uma santidade tão rápida no crescimento quanto carente em resistência, semelhante à planta de Jonas. Conceda-me falar do preço de ser um seguidor de Jesus. Acima de tudo, conceda-me sentir a força de seu Espírito Santo. E então terei uma semente duradoura e resistente em minha alma. Se minha mente permanece tão inflexível quanto era por natureza, o sol do julgamento vai queimar, e meu duro coração ajudará a aumentar terrivelmente o calor sobre a semente mal coberta. E minha religião logo morrerá, e meu desespero será terrível. Entretanto, ó semeador celeste, que eu seja arado primeiro, e então lançada a verdade sobre mim, e me permita render uma colheita abundante. E voz de Cristo, 1 Coríntios 3:23. E voz de Cristo, você é dele por doação, porque o Pai o deu ao Filho, comprado por sangue, porque ele pagou o preço por sua redenção. É dele por dedicação, porque você consagrou a sua vida a ele, por parentesco, porque recebeu o seu nome e foi feito um de seus irmãos e cordeiros. Trabalhe praticamente para mostrar ao mundo que você é o servo, o amigo, a noiva de Jesus. Quando tentada a pecar, responda: não posso fazer tamanha maldade, porque sou de Cristo. Princípios imortais proíbem o amigo de Cristo de pecar. Quando a riqueza estiver diante de você para ser conquistada de forma pecaminosa, diga que é de Cristo e não a toque. Está exposto a dificuldades e perigo, permaneça firme no dia ruim, lembrando que é de Cristo. Foi colocado entre outros que ficam de braços cruzados, sem fazer nada. Levante-se para trabalhar com todas as suas forças. E quando o suor escorrer em seu rosto e for tentado a esmorecer, grite: não posso parar, porque sou de Cristo. Se não tivesse sido comprado por sangue, talvez eu fosse como Isacar, agachado entre dois fardos. Mas sou de Cristo e não posso parar. Quando o canto de prazer de sereia tentar tirar você do caminho certo, responda: sua música não pode me enfeitiçar. Eu sou de Cristo. Quando a causa de Deus o chamar, entregue seus bens a si mesmo, porque você é de Cristo. Nunca esconda o que professa. Seja sempre um daqueles cujo comportamento é cristão, cujo discurso é como o do Nazareno, cuja conduta e conversa é tão impregnada do céu que todos os que o virem saberão que é do Salvador, reconhecendo em você suas feições de amor e seu semblante de santidade. Eu sou um romano, era um motivo de integridade. Muito mais, então, que seja o seu argumento de santidade. Eu sou de Cristo. Fez Josafá navios de Tarsis para irem ao Ofir, em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. 1 Reis 22:49. Os navios de Salomão voltaram em segurança, mas os barcos de Josafá nunca chegaram à terra do ouro. A providência prospera um e frustra o desejo do outro na mesma questão e no mesmo lugar. Contudo, o grande soberano é tão bom e sábio em um tempo como no outro. Hoje, ao nos lembrarmos deste texto, que possamos ter a graça de bendizer ao Senhor pelos barcos quebrados em Ezion-Geber, assim como pelos navios fretados com bênçãos temporais.
Que não invejemos os que têm mais sucesso, nem choremos por nossas perdas como se estivéssemos sendo especialmente testados. Como Josafá, sejamos especiais aos olhos do Senhor, embora nossos planos acabem em desapontamento. O motivo secreto da perda de Josafá também é digno de atenção, uma vez que é o caminho de boa parte do sofrimento do povo do Senhor. Foi sua aliança com uma família pecadora, sua amizade com pecadores. Em 2 Crônicas, a Bíblia relata que o Senhor enviou um profeta para declarar: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. 2 Crônicas 20:37. Foi um castigo paterno que, aparentemente, se tornou uma bênção para ele, já que no versículo seguinte de nossa leitura, o encontramos recusando-se a permitir que seus servos navegassem nos mesmos barcos com aquele rei malvado. Deus queria que a experiência de Josafá fosse um alerta para o restante do povo do Senhor, para que evitassem o jugo desigual com os incrédulos. Uma vida infeliz é normalmente o que acontece àqueles que se unem em matrimônio, ou em qualquer outra forma que escolham, com homens do mundo. Por amor de Jesus, que sejamos santos, inocentes, imaculados e separados dos pecadores, pois se assim não for conosco, podemos esperar escutar muitas vezes: o Senhor destruiu as tuas obras. Poderoso para salvar. Isaías 63:1. Entendemos as palavras para salvar como toda a grande obra da salvação, desde o primeiro desejo santo até a santificação completa. Aqui está toda a misericórdia em palavras. Cristo não apenas é poderoso para salvar aqueles que se arrependem, mas também é capaz de fazer os homens se arrependerem. Ele levará os que creem para o céu, mas ele é, além disso, poderoso para dar um novo coração aos homens e operar a fé neles. Ele é poderoso para fazer o homem que detesta a santidade amá-la e compelir aquele que despreza o seu nome a ajoelhar-se diante dele. Não, esse não é todo o sentido, pois o poder divino é igualmente visto no após. A vida de um cristão é uma série de milagres forjados pelo Deus poderoso. O arbusto queima, mas não se consome. Ele é poderoso para manter seu povo santo e para preservá-lo em seu temor e amor até consumar sua existência espiritual no céu. O poder de Cristo não está em converter um cristão e então deixá-lo para que transforme sozinho, mas aquele que começa a boa obra a leva adiante. Ele que concede o primeiro germe de vida numa alma morta, prolonga a existência divina e a fortalece até que rompa todo e qualquer vínculo com o pecado, e a alma deixe a terra, aperfeiçoada em glória. Cristão, isso é encorajamento. Você está orando por algum amado? Não desista de suas orações, pois Cristo é poderoso para salvar. Você é incapaz de recuperar o rebelde, mas seu Senhor é todo-poderoso. Segura esse braço poderoso e o levante para levar adiante a sua força. Sua própria situação incomoda? Não tema, pois sua força é suficiente para você. Seja para começar com outros ou para levar adiante a obra em você, Jesus é poderoso para salvar. A melhor prova disso está no fato de ele ter salvado você. Que maravilhoso descobrir que ele não é poderoso apenas para destruir. Faze como falaste. 2 Samuel 7:25. As promessas de Deus não devem ser postas de lado, como um papel velho. São destinadas ao uso. O ouro de Deus não é dinheiro do avarento, mas cunhado para ser negociado. Nada agrada mais ao nosso Senhor do que ver suas promessas em circulação. Ele ama ver seus filhos trazendo-as e dizendo: Senhor, faze como falaste. Glorificamos a Deus quando rogamos por suas promessas. Você acha que Deus ficará mais pobre por dar-lhe as riquezas que prometeu? Sonha que ele será menos santo ao dar-lhe santidade? Imagina que ele será menos puro lavando você de seus pecados? Ele disse: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A fé se apega à promessa de perdão e não protela dizendo: esta é uma promessa preciosa. Será que é verdadeira? Mas vai direto ao trono com ela e clama: Senhor, eis a promessa, faze como falaste. Nosso Senhor responde: seja feito como você deseja.
Quando o cristão agarra uma promessa, se não levá-la a Deus, ele o desonra. Quando ele corre para o trono da graça e grita: Senhor, não tenho nada a meu favor, além disso, faze como falaste. Então seu pedido deve ser atendido. Nosso banqueiro celeste se alegra em descontar seus próprios cheques. Nunca deixe uma promessa enferrujar. Tire a palavra de promessa de sua bainha e use-a com veemência santa. Não pense que Deus será perturbado por você, inoportunamente. Ficar lembrando de suas promessas. Ele ama ouvir os gritos das almas necessitadas. Ele tem prazer em conceder favores. Ele está mais pronto para ouvir do que você para pedir. O sol não se cansa de brilhar, nem a fonte de jorrar. É da natureza de Deus cumprir suas promessas. Então vá de uma vez ao trono faze como falaste. Eu te ajudo, diz o Senhor. Esta manhã, vamos ouvir o Senhor Jesus dizer a cada um de nós: eu o ajudo. É algo simplesmente pequeno para mim, seu Deus, ajudá-lo? Pense no que eu já fiz. O que? Não ajudei? Pois o comprei com o meu sangue. O que? Não ajudei? Eu morri por você. E se fiz o maior, não faria o menor? Ajudar você é o mínimo que farei. Eu fiz mais e farei mais. Antes do início do mundo o escolhi. Fiz um pacto por você. Deixei minha glória de lado e me tornei homem por você. Abri mão da minha vida por você. E se fiz isso tudo, certamente o ajudarei agora. Ao ajudá-lo, estarei lhe dando o que eu já comprei para você. Se precisar de ajuda 1000 vezes, eu darei. Você pede pouco comparado ao que estou pronto para dar. Esse muito que você precisa não é nada para eu lhe dar. Eu o ajudo. Não tema. Se houvesse uma formiga à porta do seu celeiro pedindo ajuda, não arruinaria lhe dar um punhado do seu trigo. E você não é nada além de um pequeno inseto à porta da minha plena suficiência. Eu o ajudo. Ó minha alma, isso não é suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da Santa Trindade? Quer mais sabedoria do que existe no Pai, mais amor do que se mostra no Filho, ou mais poder do que é manifesto na influência do Espírito? Traga o seu jarro vazio, certamente esse poço o encherá. Venha depressa, reúna seus desejos e traga-os para cá. Seu vazio, seus problemas, suas necessidades. Eis que esse rio de Deus está cheio para abastecer você. O que mais poderás desejar? Vá em frente, minha alma, nessa sua força. O Deus eterno é o seu socorro. Não temas, eu sou contigo. Ah, não te assombres, eu sou o teu Deus e eu ainda te darei ajuda. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Apocalipse 14:1. O apóstolo João teve o privilégio de olhar através dos portões do céu e, ao descrever o que viu, começou dizendo: olhei e eis o Cordeiro. Isso nos ensina que o objetivo principal de contemplação no estado celeste é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada atraiu tanta atenção do apóstolo quanto a pessoa daquele ser divino, que nos redimiu com seu sangue. Ele é o tema dos cânticos de todos os espíritos glorificados e dos santos anjos. Cristão, eis a sua alegria. Você olhou e viu o Cordeiro. Por entre as suas lágrimas, seus olhos viram o Cordeiro de Deus, tirando os seus pecados. Regozije-se então. Mais um pouco, quando seus olhos estiverem secos das lágrimas, verá o mesmo Cordeiro exaltado em seu trono. Essa é a alegria de seu coração, ao manter comunhão diária com Jesus. Você terá a mesma alegria num grau mais elevado no céu, pois desfrutará da visão constante de sua presença. Você irá morar com ele para sempre. Olhei e eis o Cordeiro. Ora, aquele Cordeiro é o próprio céu, como disse o bom Rutherford. O céu e Cristo são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu, e estar no céu é estar com Cristo. Aquele prisioneiro do Senhor escreve muito docemente em um de seus brilhantes textos: ó meu Senhor, Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, seria um inferno. E se eu estivesse no inferno e ainda tivesse a ti, seria um céu para mim, pois és todo o céu que eu quero. É verdade, não é, cristão?
A sua alma não diz mesmo o mesmo? Nem todas as harpas acima podem fazer um lugar celestial, se Deus retirar a sua residência ou esconder a sua face. Tudo o que você precisa para ser abençoado, supremamente abençoado, é estar com Cristo. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Como será diferente do que é aqui, o estado do cristão no céu? Aqui ele nasce para trabalhar e se cansar, mas na terra do imortal a fadiga não é conhecida. Ansioso para servir seu mestre, o cristão descobre que sua força é desigual ao seu zelo. Seu grito constante é: ajuda-me a servir-te, ó meu Deus. Se ele for bem ativo, terá muito trabalho, não demais para a sua vontade, porém mais do que suficiente para o seu poder. Então ele gritará: não estou cansado do trabalho, mas estou cansado nele. Ah, cristãos, o dia quente de cansaço não dura para sempre. O sol está quase no horizonte. Ele deverá nascer de novo com um dia mais claro do que vocês jamais viram na terra onde servem a Deus dia e noite. E ainda descansarão de seus trabalhos. Aqui, o descanso é parcial. Lá é perfeito. Aqui, o cristão está sempre perturbado. Sente que ainda não alcançou o objetivo. Lá, tudo é descanso. Alcançaram o topo da montanha. Ascenderam ao céu de seu Deus. Não poderão ir mais alto. Ah, trabalhador desgastado, pense apenas em quando terá descanso para sempre. Não consegue conceber isso? É um descanso eterno, um descanso que repousa. Aqui, minhas melhores alegrias trazem escrita em sua fronte, mortal. Minhas flores murcham, meus copos delicados desgastam. Meus pássaros mais doces caem perante as flechas da morte. Meus dias mais prazerosos são ofuscados em noites. E as marés da minha felicidade desaparecem em fluxos de tristeza. Mas lá tudo é imortal. A harpa permanece sem ferrugem. A coroa de louros não seca. O olho não esmaece. A voz continua firme. O coração não se abala e o ser imortal é totalmente absolvido no prazer infinito. Que dia feliz! Feliz quando a mortalidade for engolida pela vida e o sábado eterno começar. Busquei-o e não achei. Cântico dos Cânticos 3:1. Diga-me onde você perdeu a companhia de Cristo, e eu lhe direi o lugar mais provável de encontrá-lo. Você perdeu Cristo no quarto, orando menos, então é onde você deve procurar e se reencontrar com Ele. Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo para dominar o membro no qual a luxúria habita. Você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras, encontrará Cristo nas Escrituras. Este é um ditado verdadeiro. Procure por algo onde você o deixou e estará lá. Então, procure por Cristo onde o perdeu, pois ele não foi embora, mas é um trabalho árduo voltar para Cristo. O autor John Bunyan descreve sobre um peregrino que achou que uma parte da estrada de volta para o desfiladeiro de dificuldade, onde ele perdeu seu pergaminho, foi a mais difícil por onde já havia viajado. Seguir 30 quilômetros à frente é mais fácil do que voltar 2 quilômetros para buscar um objeto perdido. Cuidado! Então, quando encontrar o seu mestre, agarre-se a ele. Mas como você o perdeu? Alguém poderia pensar que você jamais se afastaria de um amigo tão precioso, cuja presença é tão doce, cujas palavras são tão reconfortantes e cuja companhia lhe é tão preciosa. Como pode não olhar para ele a todo instante com medo de perdê-lo de vista? Ainda assim, mesmo que o tenha deixado ir, que benção que você o esteja buscando, ainda que gemendo tristemente. Que eu saiba onde posso encontrá-lo. Continue procurando, porque é perigoso ficar sem o seu Senhor. Sem Cristo você é como uma ovelha sem um pastor, como árvore sem água para as raízes, como uma folha solta na tempestade, que não está ligada à árvore da vida. Com todo o seu coração, busque-o, e você o encontrará. Apenas entregue-se completamente à busca, e, na verdade, você o descobrirá para sua alegria e júbilo. Abel foi pastor de ovelhas. Gênesis 4:2. Como pastor, Abel santificou seu trabalho para a glória de Deus e ofereceu um sacrifício de sangue em seu altar, e o Senhor respeitou Abel e sua oferta.
Este símbolo inicial de Nosso Senhor é extremamente claro e distinto. Como o primeiro raio de luz que atinge o leste ao nascer do sol, que não revela tudo, mas manifesta claramente o fato de que o sol está chegando. Quando vemos Abel, um pastor e também um sacerdote, oferecendo um sacrifício doce a Deus, discernimos Nosso Senhor, que traz perante seu Pai um sacrifício o qual Jeová sempre respeitou. Abel foi odiado por seu irmão, odiado sem motivo, e da mesma forma foi o Salvador. O homem natural e carnal odiou o homem aceito, em que o Espírito da graça estava, e não descansou enquanto seu sangue não foi derramado. Abel caiu e salpicou seu altar e sacrifício com o próprio sangue. E aí está a demonstração do Senhor Jesus, morto pela inimizade do homem, enquanto servia como sacerdote do Senhor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Choremos por ele ao o vermos morto pelo ódio da humanidade, manchando as bordas de seu altar com seu próprio sangue. O sangue de Abel fala, e disse Deus, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O sangue de Jesus tem voz poderosa e o clamor de seu grito não é de vingança, mas de misericórdia. É mais precioso do que toda a riqueza, estar no altar de nosso bom pastor. Nós o vemos ali sangrando, como um sacerdote massacrado. E então ouvimos seu sangue falando de paz para todo o seu rebanho, paz em nossa consciência, paz entre os judeus e os gentios, paz entre o homem e seu Criador ofendido, paz por toda a eternidade aos homens lavados em sangue. Abel é o primeiro pastor em ordem cronológica, mas nosso coração deve sempre colocar Jesus em primeiro lugar, em ordem de importância. Grande pastor de ovelhas, nós, o povo de teu rebanho, te bendizemos com todo o nosso coração, quando vemos que morreste por nós.